No vídeo anterior, onde a gente viu sobre os tipos de dados no Rust, tinha esse tópico aqui sobre integer overflow. Eu passei batido sobre ele, só falei mais ou menos o que é o integer overflow, mas eu deveria ter entrado nesse assunto aqui, porque o integer overflow ele é tratado de uma maneira muito específica no Rust e eu achei muito interessante trazer isso aqui para nossas aulas, tá? Para o nosso aprendizado de Rust do zero, né? Como eu também estou aprendendo do zero com esses vídeos, eu não sabia disso, depois eu fui ler e achei interessante e vou trazer aqui para vocês. Então, a, suponhamos que a gente tem uma variável do tipo unsigned de 8 bits que pode ter valor de 0 a 255. Se você tentar mudar a variável para um valor fora desse intervalo, tipo 256, vai ocorrer o integer overflow, né? Daí que vem o nome. E pode ocorrer dois comportamentos diferentes a partir disso. Quando você está compilando em modo de debug, o Rust inclui algumas checagens para integer overflow que causam o seu programa a crashar, a entrar em panic, que ele chama aqui, né? Entrar em pânico e quebrar o programa, parar a execução. O Rust usa esse termo panic quando o programa sai com um erro, né? A gente vai discutir isso mais no capítulo 9 e tal. Agora, se a gente compilar em release, com a flag release, o Rust não inclui essa checagem de integer overflow que pode causar o panic. Ao invés, o integer overflow passa a ocorrer sim, e o Rust performa então um wrapping, né? Um complemento dessa variável. Em resumo, né, o valor que for maior do que aquela variável pode segurar vai, ah, vai ser aproximado de volta para o começo, né? No caso do unsigned de 8 bits, o valor de 256 vai se tornar o zero, o valor de 257 vai se tornar o 1, o 258 vai se tornar o 2 e assim por diante. O programa não vai causar esse pânico, mas a variável vai ter seu valor que provavelmente não é o que deveria ser, o que o programador não estava esperando ser, né? Em tese, né? Depender, né, de integer overflow para mudar o comportamento de um programa é considerado um erro e não é aconselhável, né? Então, exemplificando melhor o que acontece com o código aqui. Eu tenho esse código aqui que eu criei que tem apenas uma variável mutável chamada count, que é um unsigned de 8 bits, com valor inicial zero, e um loop que primeiro exibe o valor dela e depois incrementa em mais um. Então, se eu simplesmente executar o cargo run, ele vai fazer uma compilação em modo de debug e vai executar, né? Em modo de debug também. Então, você pode ver que exibiu vários números aqui até chegar no 255 e depois mostrou thread main panic na main na linha 6, né? Que é aqui, 6 coluna 9. E que é a tentativa de adicionar com um overflow, né? Porque na hora que ele adiciona, ele está em 255, aí ele adiciona, aí ele vai dar overflow e aí o programa vai ser encerrado com esse erro, com esse panic, que o Rust chama, né? Então o que acontece é que em 8 bits, né, você tem 8 vezes, né, um bit, né? Então o 255 é o maior valor possível porque ele é o número 1 8 vezes, né? Que esse aqui é o 255 em binário. Se eu somar um, então um com um dá 2, que em binário é 1, 0. Ou seja, 1, 0. Então fica 0 aqui e vai um aqui. Então fica um mais um de novo. Então vai dar um 0 de novo. Então vai 0 aqui, vai um aqui. Então um mais um de novo, que dá um 0. Então 0 aqui e um aqui. Então isso aqui vai acontecer até chegar no final. Na hora que chegar no final, o último bit também vai um mais um, que vai dar um zero. Então vai zero aqui e soma um para lá. E aí ficaria 256 em binário, né? Você precisaria de 9 bits, que seria esse valor aqui, né? Mas como a gente não tem 9 bits, a gente só tem 8, ele fica zero. Então, isso aqui explica o porquê do comportamento de integer overflow quando ele está em release. Então, eu vou recompilar ele aqui para release e vou executar. Release, tipos. E aí, olha só o que acontece. Ele não para de exibir uns números aqui, ele sempre variando. Então, se eu forçar que esse programa pare e ver o que ele imprimiu, pode ver que ele imprimiu números várias vezes. E até o 255. E aí, quando ele chega aqui no 255, ele volta para o zero. Justamente por isso, porque quando
quando os 8 bits são overflow, né, são sobrecarregados, né, ele reseta tudo, o nono bit ficaria 1, né, mas não fica porque só tem 8 bits, e é por isso que ele fica 0, e aí ele fica entrando nesse loop. E isso é o legal do Rush, porque você pode pegar esses integer overflow quando você está desenvolvendo seu programa em debug, você vai detectar um integer overflow e corrige, não deixa isso ir para release, porque isso pode causar um comportamento não esperado do programa. Se você estaria esperando, por exemplo, uma variável que não chegasse nunca a esse valor, pode ser que ele entre num loop eterno, por exemplo, trave a execução do programa e assim por diante, né? Não dá para saber o que vai acontecer com o integer overflow. E eu achei muito bacana essa maneira que o Rust lida com o integer overflow, trazendo esse tratamento em modo de debug. Ou seja, quando você está debugando, ele dá esse erro. E o mais legal é que isso acontece numa linguagem compilada, né? Não é uma linguagem interpretada. Que em linguagem interpretada é muito fácil colocar essas coisas, mas em linguagem compilada é um pouco diferente. E eles detectam esse integer overflow. Então, eu achei muito bacana isso. Quis trazer para vocês. É, bom, é isso, né? Então agora a gente continua nosso próximo vídeo aqui, seguindo o assunto aqui do Rush. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.